Olá, meus amores! Sejam bem-vindas a mais uma aula. E essa aula tá super especial porque vocês sempre me pedem esse tipo de aula nos nossos cursos, né? Que é a aula de bolo no pote. A gente sempre recebe e-mail, recebe direct no Instagram e tudo mais. Então, eu preparei um super aulão aqui de presente para vocês. A primeira coisa que vocês precisam entender em relação ao bolo no pote é uma palavrinha super importante, que é organização. Para você vender bolo no pote, você tem que ter organização. Então, você tem que ter organização na sua bancada, com tudo aquilo que você vai usar, e você tem que ter organização também nos seus pedidos. Por isso que eu tô com meu caderninho aqui para mostrar para vocês. Então, olha só, na hora de produzir, o ideal é que você já esteja com as massas prontas, com os recheios prontos, com a decoração que você vai querer fazer no seu bolo no pote, já à sua mão. Então eu tô aqui, ó, com as massas, com recheio de doce de leite, de Nutella, de morango, com calda, né, de morango, com recheio de leite ninho, recheio tradicional, granulados, pedacinhos de biscoito, os potes, tudo aqui organizado para facilitar o meu trabalho. Além disso, eu tô aqui com as minhas anotações com os pedidos. É importante que você tenha do seu lado. Claro que se você está começando a fazer agora, não vai ter, talvez não tenha ainda pedidos, você esteja fazendo primeiro para vender depois, né? Mas vai chegar um momento que você vai receber as vendas, os pedidos antes de fazer. Então você já anota quantos bolos no pote tradicional? 5. Quanto ninho com Nutella? 8. Quanto de limão siciliano? 2. Você tem que ter tudo anotadinho para na hora que você for produzir, essa produção ela ser mais rápida e, claro, você não errar o pedido de nenhum cliente aí, né? Além disso, eu tô com várias opções aqui, mas vocês podem restringir no início as opções de vocês, podendo trabalhar aí com o tradicional, o branco e o casadinho, por exemplo. Enfim, eu tenho várias opções aqui, mas vocês vão adaptar aí a realidade de vocês. Outra coisa importante para o bolo no pote, claro, é o pote, né, gente? Então aqui, eu tô usando esse potinho, que eu acho o pote ideal para quem quer trabalhar com bolo no pote. É uma embalagem plástica descartável, então é bem baratinha. E essa tampa aqui, depois que você fecha o seu bolo no pote, ela só abre você rasgando aqui o lacre. Então isso é muito bom para o seu cliente ter certeza que não houve nenhum tipo de violação na embalagem, né? Na época do quiosque que a gente vendia, eu trabalhava com embalagem de vidro, que é uma opção bem legal também. Vocês podem escolher aí a opção que melhor agradar vocês. E eu fazia meio que uma promoção. Quem devolvesse a embalagem por ser de vidro, naquela época não era fácil de encontrar embalagem assim. Então, pra mim era mais fácil a embalagem de vidro. Então, quem devolvesse a embalagem de vidro, lógico, em bom estado, acabava tendo desconto de R$1, R$1,50 em outro produto. Isso era bom também porque a pessoa acabava voltando, né? Ela já tinha embalagem, então ela voltava para comprar o bolo no pote um pouquinho mais barato. Outra coisa legal também é que eu colocava um adesivo, não só com as minhas informações, mas com as informações do sabor. Então, por exemplo, bolo no pote de limão siciliano, vinha um adesivo aqui, com vários limõezinhos e o nomezinho aqui embaixo. Eu vou puxar algumas fotos aí da época para mostrar aqui para vocês como era a embalagem, como eram os adesivos, porque isso pode servir de inspiração para vocês. Claro que quem está começando agora não precisa fazer esses investimentos ainda de adesivo, de muita coisa não, tá? Vão adaptando aí a realidade de vocês. Só você ter a embalagem de bolo no pote, essa de plástico mesmo, que é baratinha, e você ter massas e recheios básicos, que são a massa branca, a massa de chocolate. O brigadeiro branco, o brigadeiro de chocolate, você já começa aí a fazer os seus bolos no pote e a vender, bom? Para fazer aqui os nossos bolos, eu vou utilizar a massa de pão de ló. A massa de pão de ló é uma massa fácil de fazer e que tem um custo muito bom. Mas claro, vocês podem escolher a massa da preferência de vocês. Eu vou fazer com a massa de pão de ló branca e com a massa de pão de ló de chocolate. O recheio para o nosso bolo de pote, ele é o mesmo recheio, com os mesmos ingredientes do recheio para fazer os bolos decorados. Isso é muito bom, porque você não tem aí nenhuma alteração no seu estoque.
E também você vai se sentir mais segura de fazer os recheios quando você trabalha sempre com os mesmos recheios. Você vai sentindo cada vez mais segurança. A única coisa que vai alterar é o ponto. Na hora de decorar o nosso bolo, a gente tem o ponto de recheio, que é o mesmo ponto de trabalhar com bico, né? Para fazer os bolos decorados. Aqui, para fazer bolo no pote, a gente tem o ponto de colher. Eu vou mostrar para vocês na aula como que faz. Bom, então vamos agora colocar a mão na massa. Vou mostrar aqui mais de pertinho para vocês a minha bancada e vamos começar a nossa montagem. Aqui para vocês não errarem o ponto quando o chocolate ele derreter na panela, você deixa 2 a 3 minutinhos fervendo e pronto, já tá no ponto certinho. Dá pra gente utilizar tanto em bolo no pote como também para utilizar no bolo vulcão, que é muito vendido.
só como fica super organizada aqui a minha bancada para eu trabalhar. Eu deixo aqui os meus potinhos, eu deixo aqui do meu lado direito todos os granulados, tudo aquilo que vai fazer parte da decoração do meu bolo no pote, tá? Eu deixo desse lado de cá as massas, a massa branca e a massa de chocolate. Pode ser a massa que você quiser, pode ser massa amanteigada, pão de ló, qualquer massa que vocês gostem mais aqui do nosso curso. Aqui os recheios, eu tenho aqui o recheio de leite ninho, o recheio tradicional, e eu fiz um pouquinho aqui só para demonstrar para vocês do de limão e do de doce de leite. Aqui eu tenho doce de leite já dentro do saco de confeitar com o bico pitanga, Nutella já no saco de confeitar com o bico perlê, e eu tenho um saquinho aqui com morango. Eu não gosto de usar fruta in natura para fazer bolo no pote, porque vai diminuir a validade dele. Eu gosto de utilizar sempre uma geleinha. Então, para o de leite ninho mesmo fica incrível, gente, uma geleinha de morango ou uma geleinha de abacaxi, tá? Eu vou dar várias dicas aqui, vão anotando todas as dicas que eu tô dando aí pra vocês, tá bom? Aqui é o potinho que eu mostrei pra vocês já, de 220 ml, com a tampinha. E aqui, completando a nossa organização, o que eu falei pra vocês, você tem que ter em mão os seus pedidos. E olha só, para fazer a montagem do bolo no pote, vocês não se preocupem em anotar isso aqui, em ler e anotar, porque eu vou disponibilizar para vocês aqui embaixo dessa aula um PDF com esse esqueminha aqui, tá? Então presta só atenção na aula e deixa que as anotações vão estar disponíveis para vocês. Então aqui tem, ó, o bolo no pote tradicional. A primeira camada é de recheio ao leite, tá aqui. A segunda camada é de massa preta, tá aqui. A terceira é de recheio ao leite, tá aqui. Então, o que que acontece? Você não pode ficar pensando, esse daqui é o bolo no pote de quê? Qual é a massa que vem agora? Qual é o recheio que vem agora? Como é que eu decoro e tal? Não. Você tem que ter o seu esqueminha do lado, pra você só ir seguindo ele. Vou fazer agora o bolo no pote de leite ninho com Nutella. Então, vem a primeira camada é recheio de ninho, a segunda é de massa branca, a terceira é de recheio de ninho, depois eu coloco Nutella e leite ninho, depois... E aí você vai seguindo a ordem toda certinha, então você não se atrapalha, não coloca a massa errada, o recheio errado, nada do tipo. E aí você coloca fazer 10 desse, fazer 5 desse, fazer 3 desse, entendeu? Então esse esqueminha aqui de como é feita a montagem, qual é a massa, qual é o recheio, qual é tudo, vai estar disponível para vocês. Claro que vocês podem adaptar conforme vocês acharem melhor, mas eu vou deixar o esquema do meu jeito disponível para vocês, certo? Outra coisa bem legal de vocês deixarem tudo explicadinho assim, é que com o tempo vocês vão precisar de ajuda na cozinha. Então vocês conseguem pegar esse esquema e passar para outra pessoa, para ela fazer o bolo no pote igualzinho ao seu. Ela não vai ficar perdida, ela vai ter o esqueminha do lado para só ir seguindo. Então, ó, vamos começar aqui. Primeiro, em relação à massa. Eu gosto sempre de usar um garfinho para esfarelar aqui a nossa massa, ó. A gente coloca a massa num vaso e vai só passando o garfo que ela vai esfarelando todinha. Vou fazer com essa daqui, que não está pronta ainda, só para vocês verem. Vamos lá, vou começar com o tradicional. O tradicional, ele vai o recheio ao leite, a massa preta e a decoração com o granuladinho que tá aqui do ladinho, certo? Então vamos lá. Eu gosto muito de colocar o saco de confeitar dentro de um vasinho assim, ó, pra ele não esparramar. Porque aqui, por exemplo, eu tenho Nutella, eu tenho doce de leite, não tá no vaso. Tá aqui em cima da bancada e não derrama, porque a quantidade é pequena, gente. Mas se for uma quantidade grande, ó, como essa aqui, se eu deixar em cima da bancada, vai derramar. Então, eu deixo num vasinho como esse aqui.
Então, aqui eu vou fazer um corte no plástico. Vou deixar só um vasinho aqui, para que vocês consigam visualizar melhor. Sempre que cortar uma pontinha, lixinho na mesma hora. E vamos lá. Eu gosto de fazer 3 camadas de recheio e 2 de massa, mas vocês podem adaptar. Eu uso o saco de confeitar porque eu acho que fica um trabalho mais limpo. Porém, pode usar a colher mesmo, tanto para colocar massa como para colocar os recheios, tá? Então, vim aqui, coloquei, ó como o vaso vai me ajudar aqui, para o recheio não derramar. Coloquei uma camada de brigadeiro. Agora eu venho, coloco a massa. Coloco mais brigadeiro. Massa e finalizo com o brigadeiro. O brigadeiro aqui em ponto molinho, que é o ponto de colher. Se vocês quiserem fazer o ponto de recheio de bolo normal, pode também. Mas eu gosto mais do bolo no pote com esse ponto mais molinho de brigadeiro. Esse ponto aqui, molinho, também pode ser usado no bolo vulcão. Fica muito bom. Aqui agora, quando for para o meu cliente, ele vai ter que destacar isso aqui para abrir o bolo no pote. E aqui, o ideal é que vocês sempre coloquem um adesivo com as informações de vocês, pode colocar a validade também, tá bom? Então, vamos agora seguir a montagem dos próximos bolinhos. Bom, vou fazer a montagem aqui pra vocês de um dos bolos que vende bastante, que é o de leite ninho com Nutella. Então, tô seguindo aqui o meu caderninho. Vamos lá, a gente começa pelo recheio de leite ninho.
no pote, como ele é de churros, a gente tem que acrescentar a canela. Eu poderia também fazer a massa já de canela, certo? Mas como eu quero aproveitar aqui a massa branca, eu vou adicionar a canela por cima da massa mesmo. E o bom de você fazer ele com massa branca, não fazer uma massa específica de churros, é porque tem clientes que gostam de doce de leite, mas não gostam de canela. Então, a gente pode fazer a montagem dele sem a canela também, para agradar esses clientes, certo? Então, aqui quando eu coloco a massa, eu acrescento a canela. E agora a decoração dele, eu também faço de forma diferente. Eu gosto de fazer com bico pitanga e doce de leite puro, para ficar uma decoração mais bonita. Aqui, como é uma aula e como o intuito aqui é fotografar e filmar, eu tô fazendo eles bem alto, passando aqui da bordinha, né? Mas o ideal, claro, é que você faça um pouquinho abaixo da borda, para na hora de tampar não sair, não vazar doce de leite, certo? Não vazar recheio. Então aqui, ó, com um saco de confeitar e um bico pitanga, eu vou fazer umas pitanguinhas. É opcional, claro, né, gente, essa decoração. Eu acho que fica bem mais bonitinho. Mas vocês podem escolher como vocês preferem fazer.
nossa aula de hoje. Fica aqui a minha dica para vocês de organização e de planejar aí tudo direitinho, para na hora de fazer o bolo no pote ser muito mais rápido, certo? Essa foi a nossa aulinha aqui, eu vejo vocês na próxima aula.